Eu não imaginava que eu ia ter uma repercussão tão grande no meu vídeo, que eu falo sobre as coisas que eu passei com meu pai, principalmente no sentido de muitas pessoas se identificarem comigo. Coisas que acontecia na minha casa era que comida era algo muito sagrado e não poderia de forma alguma existir desperdício. Só que quando eu era criança, e às vezes já estava satisfeita, eu me lembro que eu precisava comer absolutamente tudo que estava no meu prato. Criança é uma caixinha de surpresa, principalmente porque às vezes parece que elas estão com muita fome e acabam não comendo tudo. Gente, eu sei que parece que a minha base tá muito branca no vídeo, mas eu juro pra vocês que não tá. E comer absolutamente tudo que tava no meu prato. Lembro algumas vezes de estar até na academia, de tão pequena que eu era, e precisava comer absolutamente tudo. Comer tudo, ele empurrava. Era consequência disso, eu acabava passando mal, vomitava, enfim. Acontecia algumas vezes, tá, gente? Eu desenvolvi, inclusive, uma fobia que chama emetofobia, que é um pavor de vomitar. E não era só por isso, não. Mas porque quando eu era pequena, eu me lembro que eu era repreendida de vomitar. Quando eu era criança mesmo, gente, pequena, que não sabe ainda falar o que tá sentindo. Então, se eu vomitasse no meu quarto ou em algum lugar assim que tivesse que limpar, e nem era ele que limpava, eu era extremamente repreendida. Inclusive, já cheguei a apanhar por isso. Além disso, quando eu era bem criança, eu lembro que se eu escrevesse alguma coisa errada nas minhas provas de português, ele fazia eu pegar um outro caderno e escrever até a minha mão fazer calo aquela palavra certa. Até hoje, antes de P e B, sempre vem um M. E eu escrevi tanto isso, gente, mas tanto isso, que vocês não têm noção. Errar era algo assim absurdo. No ensino médio, ou até mesmo na faculdade, ele falava pra mim: como que você não sabe isso? Isso é uma obrigação sua de saber. Então eu acabava nem perguntando muitas coisas pra ele, porque eu sabia que havia um esporro e eu me sentia tão burra. Outras coisas que aconteciam na minha casa. Eu ia fazer pipoca em casa. Eu sou apaixonada por pipoca. Porque ele não gostava do cheiro. Então, só podia fazer pipoca quando ele não estivesse em casa. E a minha mãe também só podia pintar a unha quando ele não estava em casa, porque ele não suportava o cheiro do esmalte nem da acetona. Eu atrito dentro de casa, porque eu nunca fui uma pessoa de aceitar muitas coisas ficando quieta. Só que tem coisas, gente, que a gente acaba aceitando sem falar muito por conta do medo. A gente tem medo. A gente não sabe o que acontece. Eu já contei em outros vídeos pra vocês que ele era extremamente agressivo. Então, não era só uma coisa de tipo, eu vou me rebelar, se fosse com um pai meu, ele ia ver só. Não é assim. A gente sabe que no fundo, algumas coisas acontecem e a gente não tem o que fazer. Principalmente porque eu morava e dependia financeiramente dele. Algumas vezes que a gente tinha algumas discussões, nós ficávamos meses sem nos falar, passando um pelo outro no corredor, sem se cumprimentar. Ele ia comer, fazer as refeições dele em outro cômodo, para que eu e minha mãe não ficássemos perto dele. E isso acontecia por mais de 5, 6 meses. Vocês têm noção de como era um inferno viver assim? Sério. E meu pai não me dava parabéns. Ele não me dava parabéns. Então, esse é até um dos motivos que eu não gosto muito de fazer aniversário. Inclusive, meu aniversário agora é 15 de novembro. E é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu me lembro de todas essas coisas que me machucam. Ia passar mal ou ia ao banheiro de madrugada, no banheiro do corredor, que era na frente do quarto deles. Se eu quisesse usar o banheiro, se eu estivesse passando mal, eu tinha que usar o banheiro lá da dependência da empregada, né, antigo. Sabe que muitos tinham esse negócio de ter dispensa, quarto de empregada e o banheiro de empregada. E meu apartamento, na época, que o primeiro apartamento que meus pais tiveram, na época, era um apartamento mais antigo, de empregada, que era para uso meu e da minha mãe, basicamente. Meu pai não me levava no médico quando eu tava passando mal. Inclusive, a última vez que eu me lembro foi que eu tive uma intoxicação por conta de uma água contaminada que eu tomei na faculdade. Eu passei a madrugada inteira passando mal. A minha mãe levantou, ficou comigo e tudo. Embora eu nem gostasse de incomodar ninguém, meu pai não levantou. E de manhã, quando eu falei pra minha mãe, eu não tô aguentando